Olá, crianças, bom dia! Vamos começar mais uma escola dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. O meu nome é Nive e essa salinha é a salinha das crianças. Nós estamos estudando esta apostila na escola dominical e nós já estamos na nossa terceira aula. E hoje a nossa terceira aula lá tem o título Deus comigo. Vamos saber como assim Deus comigo? Como Deus pode estar comigo o tempo todo? Como eu posso me relacionar com Deus? E para isso, crianças, essa aula ela vai ser baseada no texto de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 5 ao 8. E o título dessa lição, abram lá na Bíblia de vocês, para vocês verem qual é o título dessa lição. Eu vou esperar um pouquinho. Pois é, vocês já devem ter aberto. E o título dessa lição está escrito assim: Como se deve orar? Opa! Então hoje nós vamos aprender como nós devemos orar. Qual é a oração que agrada o coração de Deus, ok? Então vamos fazer a leitura. E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai, a que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais, antes que vocês peçam. O Senhor já sabe qual é a sua necessidade. Mas é lógico, para nós mantermos um relacionamento de intimidade com o Senhor, a oração é um meio. E nesse dia de hoje, nesta aula, crianças, eu quero que vocês entendam como vocês podem ter intimidade com Deus através da oração. Ah, mas o que é intimidade? Intimidade é quando você se relaciona, é você se relacionar com Deus, ok? Então você vai conversar com Deus. Nós podemos sim, através da oração, orar pedindo, orar agradecendo, orar reconhecendo. A oração é um meio de comunicação entre você e o Senhor. Mas o Senhor, aqui na palavra de Deus, Jesus, ele estava ensinando através deste texto como você deve orar e o que você não deve fazer. E duas coisas que o Senhor falou aqui, uma delas é que você não deve ficar querendo se aparecer através da oração, que a oração é apenas para você pedir, para você adorar, para você agradecer a Deus e não para você se aparecer, ok? E também aqui o Senhor fala sobre a repetição, né? Não precisa você ficar o tempo todo repetindo na mesma oração a mesma coisa, porque o Senhor, ele já entendeu, ok? É muito simples, crianças. A oração para o Senhor, ela é muito simples e ela não deve ser uma coisa feita decorada, mas você tem que falar aquilo que está dentro do teu coração para Deus, porque o Senhor, ele está disposto a ouvir o que você tem para falar. E Jesus, crianças, ele orava muito, Jesus orava bastante. Nós vemos na palavra de Deus muitos momentos em que o Senhor orava e eu quero ler com você. Então nós vamos usar bastante a Bíblia. Então agora vocês vão abrir lá em Lucas 18, ok, criança? Vamos abrir lá em Lucas 18, que tem uma palavra em que mostra que Jesus estava orando. E vamos ver quais eram os motivos que Jesus estava orando naquele momento. Então é Lucas 18, no versos 1 a 8. Aqui o Senhor disse, para ensinar aqueles que estavam ao seu lado, os discípulos, ele disse assim, no 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer,
Crianças, nós não podemos desanimar quando oramos. Jesus estava aqui nos ensinando. Às vezes nós oramos, pedimos e aquilo às vezes não acontece, mas nós não podemos desistir. Ou então nós oramos hoje, oramos amanhã, oramos depois da manhã e já no outro dia a gente já não quer mais orar porque nós estamos cansados. Então a palavra de Deus aqui que Jesus disse para mim e para você é que nós devemos orar sempre. Então todos os dias, pela manhã você pode orar, agradecendo a Deus pela noite de sono que você teve e pedindo a Ele um bom dia. Na hora do almoço você pode orar, agradecendo o alimento. Você pode orar agradecendo porque até aquele momento o Senhor cuidou de você. E também à noite, crianças, vocês podem orar porque Deus deu um lindo dia. E mesmo que tenha sido luta, o Senhor deu a vitória. Enfim, nós devemos orar sempre e nunca desistir. Persistir na oração, como Jesus persistiu, tá? Outro exemplo de prática de oração que Jesus fez foi lá em Lucas 6. Então agora nós vamos voltar um pouquinho, nós estávamos em Lucas 18 e agora nós vamos voltar um pouquinho. Lucas 6. Lucas 6, 12. Lucas 6, no versículo de número 12. Aqui diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui Jesus fez o que ele explica na sua palavra também. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore na presença de Deus. Gente, quando o Senhor fala isso na palavra dele, não é necessariamente que você tenha que entrar dentro de um quarto, mas que você tenha que estar num lugar calmo e que você deixe de pensar ou de fazer as coisas que você está acostumado. Jogar um videogame e brincar com seus amigos na rua, ok? Quando o Senhor fala de entrar no quarto, o Senhor fala para você ficar apenas pensando e orando na presença dele, ok? Então pode ser um lugar que dê calma, que dê tranquilidade para você. E aqui Jesus fez isso. Ele se retirou da presença de todo mundo, dos discípulos que estavam com ele e provavelmente de outras pessoas, e ele foi ao monte orar, porque ali era quieto, tranquilo, lugar alto, onde ele entendia que era mais próximo de Deus, tá? E a palavra de Deus diz aqui, no capítulo de número 6, no versículo 12, que o Senhor passou a noite inteira orando. Então lembra que nós falamos anteriormente que nós precisamos não desistir e orar sempre? Ok, Jesus deixou mais uma lição. Passar a noite inteira orando a Deus. Precisamos desejar estar na presença de Deus e passar horas conversando com o Senhor e colocando todas as coisas que você deseja. Tudo você pode falar para o Senhor. O Senhor terá ouvido para os seus pedidos, para te ouvir e também para os seus agradecimentos e reconhecimentos, quando você reconhece quem é o Senhor. E temos mais aqui, mais um, crianças, mais dois, que são Lucas 11. Vamos lá em Lucas 11, que também fala sobre oração através de Jesus. Lucas 11, 1. Aí aqui, Lucas 11, 1. Lucas 11, 1 diz assim: de certa feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizeis assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Aqui, Jesus estava orando, dando exemplo para todos, e um dos discípulos, na verdade, pediu para que ele ensinasse eles a orar. E o Senhor deixou aqui um modelinho. Então, quando nós orarmos, existem coisas que são
necessárias na nossa oração. É o reconhecimento a Deus, é o agradecimento, como está aqui. Reconhecimento a Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Outra coisa que é necessária na nossa oração, reconhecermos o reino do Senhor, reconhecemos que aceitamos Jesus como seu Salvador e que fazemos parte de um reino, o reino governado sobre o Senhor, que está escrito aqui, venha o teu reino. E o próximo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entender que quem supra as nossas necessidades é o Senhor. Então, quando nós orarmos, nós precisamos ter cuidado e entender que Deus está no controle de todas as coisas e colocar a nossa vida diante da presença de Deus. Também o Senhor nos instrui a orar aqui na oração do Pai Nosso, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos o que nos deve. Olha, o Senhor nos ensina aqui a importância de nós colocarmos na nossa oração o pedido de perdão, o reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas falhas, a confissão dos nossos pecados, certo? Reconhecemos que nós estamos errando e fazendo algo que não agrada ao Senhor. E perdoar também é que o Senhor nos ensina o nosso próximo, ok? E não nos deixe cair em tentação. Ou seja, o Senhor está nos ensinando aqui a pedirmos a Ele para não cairmos em tentação, ou seja, para não cometermos o pecado. Crianças, nós temos que entender que o Senhor pode, através do seu poder e da sua presença em nossa vida, fazer com que a gente diga não ao pecado. Agora, a gente sozinho, não dá certo, fica difícil, tá bom? Então, aqui no capítulo de número 11, Jesus ensina os discípulos a orar. E essa palavra é para mim e para você, que foi escrita há muitos anos atrás. Jesus deixou e que nós possamos usar ela de exemplo. Aqui também tem Mateus 18, 20, que a gente vai ler agora, né? Vamos lá, Mateus 18, vamos abrir aqui, vocês abram aí, Mateus 18, no versículo de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui fala sobre a importância de nós estarmos juntos também orando, buscando a presença de Deus. Que isto é extremamente importante. Nós apresentarmos os nossos pedidos, louvarmos a Deus em comunhão com os nossos irmãos da igreja e da comunidade onde a gente participa. Então, crianças, o Senhor ele nos ensina dessa forma sobre a oração. E ele fala também que a oração, o Senhor quer nos ensinar que a oração é uma oportunidade muito especial de nós estarmos com Deus e de falarmos com Ele e colocarmos diante dele todas as coisas, sem nos preocupar. Nós podemos colocar diante de Deus. Por isso, nós precisamos dedicar um tempo do nosso dia para estar a sós com Deus, que é buscar a Deus individualmente. Então, para isso, nós precisamos deixar algumas coisas de lado, certo? E deixar aquele tempo de brincar, aquele tempo de jogar o videogame, aquele tempo de brincar com a nossa amiguinha ou o nosso amiguinho, tá? Então, nós precisamos entender que esse tempo de oração com Deus vai nos ajudar a reconhecer cada vez mais quem é o Senhor na nossa vida e saber que nós podemos confiar sempre no Senhor e no seu cuidado. Então, viram como a oração é importante? Então, que vocês possam, nessa manhã, entender sobre o poder da oração e da necessidade da oração, como diz o tema da aula de hoje, Deus é comigo, Deus comigo. Ou seja, Deus está conosco, porque nós buscamos. Ele já está conosco quando nós desejarmos, mas nós também buscamos a Ele todos os dias, através de um relacionamento de intimidade e de oração, tá bom? Então agora nós vamos orar para finalizarmos essa aula de hoje. Abaixe a sua cabeça, pense no Senhor e vamos, através dessa oração, agradecer e adorar a Ele.
Papai, obrigada pelo dia de hoje. Tu és maravilhoso, santo, bendito, Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é misericordioso, que é bondoso e que derrama sobre nós as suas misericórdias. Nessa manhã, na escola dominical, eu quero agradecer pela vida de cada criança que está assistindo e que a sua palavra, Senhor, seja inculcada para que no tempo mau, no tempo ruim, eles possam lembrar que o Senhor está contigo, confiar no Senhor, porque sabemos que o Senhor irá ajudar e derramar a sua paz. Deus, nós podemos chorar, papai, a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, porque o Senhor derrama sobre nós a tua paz. Obrigado por esse espaço, obrigado pelas professoras, obrigado pelos pais que têm orientado seus filhos a andar no caminho de Deus e obrigado pela minha vida. Que nós tenhamos, Senhor, um ótimo domingo na tua presença. No nome de Jesus, amém. Crianças, amém. E no livrinho tem atividade, vocês podem fazer aí com a Prodébora e também com o papai e com a mamãe. E o papai e a mamãe podem ajudar e orientar, tá bom? Que é uma delícia a atividade que tem aí no livrinho de vocês. Então, um bom domingo para vocês. Hoje tem culto, hoje tem o culto da família, o culto que nós nos ajuntamos, fazemos um ajuntamento para adorar a Deus. Eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês.